Ninguém nunca imaginou que ia chegar um dia assim. Nem ela, Lourdes, Aparecida. Ferreira tinha 80 anos vividos, cabelo branco bem penteado toda manhã. Porque dignidade começa com a gente mesma, ela sempre dizia. E passara a vida inteira naquela cidade do interior paranaense, a uns 60 quilômetros de Curitiba, onde o inverno morde os ossos e a névoa baixa nas madrugadas, como se o céu tivesse cansado de se sustentar. Ela criara 3 filhos ali. Lavara roupa alheia quando precisou. Fizera bolo para vender na porta de casa nos tempos difíceis. Nunca pediu esmola a ninguém, nunca abaixou a cabeça para nada. E foi exatamente essa mulher que ficou sentada na cadeira da cozinha naquela tarde de quinta-feira, escutando o filho mais velho dizer que ela tinha que sair da própria casa. O céu estava cor de chumbo. O cheiro de pinheiro que entrava pela janela da cozinha toda manhã estava misturado com aquele frio que aperta o peito. O tipo de tarde que o sul do Brasil guarda bem. Lourdes tinha acabado de fazer o café. Estava com a xícara na mão quando ouviu os passos no corredor de madeira. Aquele piso velho que range, que ela conhecia de cor. Os passos eram pesados demais para uma visita comum. Renato entrou na cozinha sem dar bom dia. 52 anos, ombros largos, cabelo já raleando nas têmporas, com aquela voz que usava quando queria convencer alguém de algo e achava que podia. Logo atrás dele veio Soraya, a esposa. Cabelo liso escuro, sempre arrumada demais para um dia de semana, colar dourado no pescoço e aquele jeito de ficar quieta num canto enquanto o marido falava, mas quieta do jeito de quem calcula tudo. "Mãe", ele disse, puxando a cadeira e sentando sem pedir licença, "a gente precisa conversar sobre a casa." Lourdes colocou a xícara de café na mesa com cuidado. Olhou para ele, depois olhou para Soraya, encostada na pia com os braços cruzados. Depois olhou de novo para o filho. Que tem a casa?" Ela perguntou. "Tá grande demais para a senhora sozinha. A gente fica preocupado. E a gente precisando de uma ajuda financeira também, né? Não dá para fingir que não. O terreno aqui vale bem. Um corretor já passou aqui semana passada para avaliar." Lourdes sentiu o sangue subir. Não subiu gritando. Subiu quieto, que é o jeito mais perigoso. Respirou fundo. O café esfriando na xícara, o vento lá fora batendo na janela, o cheiro de pinheiro misturado com aquela situação que ela não queria acreditar que estava acontecendo. "Você mandou um corretor avaliar a minha casa?" Ela disse devagar. "A gente só está sendo prático, mãe. A senhora tem 80 anos, essa casa precisa de reforma. Não tem como a senhora tocar tudo isso sozinha." "A gente já conversou com a Valéria também." Ele falou o nome da filha do meio. "E ela concorda que seria melhor a senhora ir morar num lugar mais adequado para sua idade. Num lugar mais adequado para minha idade." Lourdes repetiu as palavras como se as estivesse pesando. "Você tá falando de me enfiar num asilo, Renato." "Mãe, não precisa dramatizar." Dramatizar. 80 anos de vida, 40 deles cuidando daquele homem, e ele pedia para ela não dramatizar. "Essa casa é minha", ela disse, e botou as 2 mãos na mesa. "Foi eu e seu pai que construímos aqui. Antes de você nascer, antes de qualquer um de vocês existir, essa casa já era nossa. E enquanto eu estiver de pé, ninguém vai vender nada." Soraya se mexeu no canto pela primeira vez. "Dona Lourdes, a gente está pensando no bem da senhora. A casa está precisando de telhado novo, o quintal está tomado de mato, a fiação é velha. Se der um problema aqui, a senhora vai estar sozinha. Não é sensato." Lourdes olhou para ela, não com raiva, com aquele olhar de quem sabe que o que está sendo dito não é a história toda. "Soraya", ela falou com calma, "eu fico grata pela sua preocupação. Mas essa conversa é entre eu e meu filho." Soraya fechou a boca. Renato bateu a palma da mão na mesa. Não forte, mas o suficiente para fazer a xícara tremer. "Mãe, a senhora não está entendendo. A gente não tem mais condição de ficar ajudando a senhora todo mês."
O Fábio tá sem emprego, a Valéria tá com problema no apartamento dela e eu tenho família para sustentar. A senhora tem que entender que o mundo mudou. Fábio, o filho mais novo, 38 anos. Aquele que sempre foi o mais quieto dos três, que desde pequeno ficava mais no canto observando do que falando. Quando Renato falou o nome dele, algo em Lourdes quis esperar, porque Fábio não tinha chegado ainda. E se Renato estava falando por ele, era porque Fábio não concordava direito com esse plano. Como se tivesse ouvido o pensamento, Fábio apareceu na porta da cozinha naquele momento, de mochila nas costas, como se tivesse chegado de algum lugar. Olhou para a mãe, olhou para o irmão. Não falou nada de imediato. Ficou parado ali, com aquela cara de quem chegou no meio de algo que não queria que acontecesse. Que foi? Ele perguntou com voz baixa. A gente está explicando para a mãe que a casa vai ser vendida. Renato respondeu, sem virar para ele. Fábio olhou para Lourdes e ela viu com toda clareza. Ele não sabia que seria assim. Sabia que iam conversar sobre a casa, mas aquele tom, aquela firmeza, aquele vai ser vendida, sem nem esperar resposta, não era o que ele tinha combinado com o irmão. Ela viu ele engolir em seco, viu ele abrir a boca. Renato, talvez a gente pudesse... Fábio. O irmão cortou, virou e botou a mão no ombro dele, firme. A gente já conversou sobre isso. Não é a hora de recuar. E Fábio ficou quieto, fechou a boca, olhou para o chão. E aquilo foi a coisa que mais doeu em Lourdes naquela tarde. Não o que Renato disse, não a frieza de Soraya. Foi o silêncio do Fábio. Ela sabia que ele queria falar. Tinha alguma coisa nele que queria gritar, mas ele engoliu. E esse engolir ia pesar muito ainda. Valéria chegou uns 20 minutos depois. A filha do meio, 45 anos, aquela que sempre teve a língua mais afiada dos três. Entrou já falando, com aquela voz de quem chegou para fechar assunto. Mãe, pelo amor de Deus, para de fazer drama. A gente não tá te abandonando. A gente tá tentando resolver uma situação. Resolver uma situação, Lourdes repetiu. É assim que vocês chamam isso agora. A senhora tem 80 anos. A voz de Valéria subiu. Fica aqui nessa casa enorme sozinha, sem ninguém perto, e se cair, se passar mal, quem vai saber? A gente mora longe, mãe. Vocês moravam perto quando a casa era útil para vocês. Lourdes respondeu, e a voz saiu mais dura do que ela queria, mas era verdade. Quando precisavam de dinheiro, quando precisavam de um lugar para guardar as coisas, quando o Renato precisou morar aqui 2 anos porque o apartamento dele tinha dado problema. Essa casa foi grande o suficiente para tudo isso. Valéria ficou com a boca aberta por 1 segundo. Renato bateu o pé no chão. Mãe, a senhora está sendo injusta. Eu estou sendo injusta. Lourdes levantou da cadeira devagar, com aquela firmeza de quem não precisa de pressa para mostrar que é sério. Pegou a bolsa que estava pendurada no gancho da porta. Tá bom, então vou deixar de ser injusta. O que a senhora está fazendo? Saindo. Ela colocou a bolsa no braço. As mãos tremiam um pouco, não de medo, de raiva contida. Mas os olhos não tremeram nada. Nunca tremeram. Podem ficar com a casa. Podem fazer o que quiserem com ela, mas saibam que um dia, quando vocês lembrarem dessa tarde, vocês vão sentir o peso do que fizeram aqui. Valéria fez um gesto como se fosse segurar o braço da mãe. Não chegou a tocá-la. Mãe, ninguém mandou a senhora ir a lugar nenhum. Vocês não precisaram mandar. Ficou bem claro o que vocês querem. Lourdes atravessou a cozinha. Atravessou o corredor de madeira que range. O mesmo corredor onde os três corriam quando eram crianças, onde ela punha os sapatos deles para secar depois da chuva. Chegou na porta da frente. Abriu. O frio do Paraná entrou direto no rosto. Aquele frio que não avisa, que não pede licença. A voz de Fábio veio de trás dela, baixinha, quase um sussurro. Mãe. Ela parou, com a mão na porta. Não virou. Cuida de você, meu filho, ela disse, e saiu. A porta bateu atrás dela. Não foi ela que bateu, foi o vento.
mas soou igual. Do lado de fora, o céu tinha fechado de vez. A névoa baixa do interior paranaense chegava mais cedo que o normal, e o ar cheirava a terra molhada e pinheiro. Lourdes começou a caminhar pela calçada de pedras irregulares que ela mesma mandara botar há uns 30 anos, quando os filhos eram pequenos e ela queria que eles tivessem onde brincar sem se machucar no cascalho. Não tinha para onde ir, pelo menos não de imediato. O ônibus não passava naquele horário. Já eram quase 4 da tarde, e a linha que ia para o outro lado da cidade só rodava de manhã e no fim do dia. Ela não ia pedir carona para ninguém daquela casa. Não ia voltar, não naquele momento. Começou a andar. Devagar no começo, porque as pernas não são mais de 30 anos. Mas o passo foi ganhando firmeza a cada quarteirão. Quando a raiva serve de combustível, o corpo esquece a idade por um tempo. Ela andou pela rua principal do bairro. Passou na frente da padaria do seu Valdir, onde comprava pão todo dia. Passou na frente da farmácia, passou na frente da igrejinha de tijolo que o marido ajudara a construir nos anos 70. Arthur Ferreira, 67 anos de casamento, e ele tinha ido embora faz 4 anos, de noite, sem dor, enquanto dormia como ele viveu, com aquela calma que ela nunca teve. Ela tinha a teimosia, a briga, o não abaixar a cabeça. Ele tinha a paz. E a gente se completa assim, sempre. Enquanto andava naquela tarde fria, Lourdes pensava nele. Em quantas vezes ele dissera, para um pouco, não precisa brigar com tudo. E ela nunca parava. E agora estava caminhando numa calçada fria com a bolsa no braço, tendo saído da própria casa. E ele não estava mais lá para dizer nada. A bolsa pesava mais do que o normal. Tinha colocado algumas coisas nela antes que tudo aquilo acontecesse. Documentos, o terço que ganhou da própria mãe, uma foto antiga dela e do Arthur no dia em que fecharam a compra da casa, com ele segurando a chave e ela rindo de um jeito que mal se lembrava mais. E tinha uma outra coisa também, uma coisa que ela quase tinha esquecido que existia, uma chave. Não a chave da casa onde morou a vida inteira. Outra chave, velha, pesada, de latão escurecido, que ficava guardada no fundo da bolsa desde quando o Arthur se foi. Ele dera essa chave para ela uns 2 anos antes de partir, numa tarde qualquer, sem muita explicação. Dissera, Lourdes, guarda isso. É a chave da casinha do bairro dos Pinhais. Se um dia você precisar de um lugar só seu, você vai saber. Ela tinha olhado para ele achando que era conversa de homem saudoso, guardara a chave e esquecera metade. Mas não jogara fora. A casinha do bairro dos Pinhais, Lourdes, parou no meio da calçada. Uma senhora que vinha em sentido contrário perguntou se estava bem. Ela disse que sim. Obrigada. A mulher passou. Lourdes ficou parada 1 segundo com a mão dentro da bolsa, dedos encontrando aquela chave velha no fundo, do lado do terço. O bairro dos Pinhais ficava num canto mais afastado da cidade. Não era longe, talvez 40 minutos a pé. Uma rua de terra batida, árvores altas dos 2 lados, o tipo de lugar onde ainda tem galinha solta no quintal e o som do vento parece gente rezando. Arthur comprara aquele terreno faz uns 30 anos e ela sabia que tinha uma casinha lá, mas nunca tinha ido. Ele ia lá todo sábado por anos para resolver umas coisas, e ela nunca perguntou muito. Era o jeito dele de ter um tempo só dele. Todo mundo precisa de um canto. Lourdes nunca imaginou o que tinha dentro. Começou a andar naquela direção. O vento tinha aumentado, aquele vento de fim de tarde do interior paranaense que faz as folhas de araucária rangerem e levanta uma poeira fina das ruas sem asfalto. Ela andou pensando nos filhos, no Renato com aquele jeito calculista que foi pegando com os anos, que não era assim quando era menino, quando era o mais carinhoso dos 3, sempre agarrado na sua saia. Na Valéria, com a língua afiada, que era o retrato falado dela quando era jovem. E no Fábio que abriu a boca e não falou nada. Esse era o que doía mais. Ela passou pelo armazém do seu Benedito, que ainda vende fiado para o pessoal mais velho do bairro,
e que a conhece desde antes dos filhos nascerem. Ele estava varrendo a calçada quando ela passou. Olhou com aquela cara de quem percebe que algo não está certo, mas é discreto demais para perguntar. Boa tarde, Dona Lourdes. Boa tarde, seu Benedito. Continuou andando. Quanto mais se afastava do centro, mais a cidade ia ficando quieta. As ruas foram perdendo o asfalto. As casas foram ficando mais espaçadas, os terrenos maiores. O cheiro mudou. Saiu o cheiro de escapamento e concreto. Entrou o cheiro de terra, de mato, de lenha queimando em algum fogão por ali perto. As árvores foram ficando mais altas. A névoa foi engrossando. Depois de uns 40 minutos andando, Lourdes chegou numa viela estreita, no fim de uma rua de terra batida, com araucárias dos dois lados tão altas que quase cobriam o céu. E no fundo da viela, encostada num terreno de mato crescido, apareceu a casa. Era pequena, muito menor do que ela imaginava. De tijolos à vista em alguns lugares, janela de madeira pintada de verde. A pintura descascada pelo tempo, telhado de telha colonial com musgo nas bordas. Na frente, um jardim que havia sido jardim um dia. As flores tinham virado mato, mas ainda dava para ver o canteiro que alguém tinha feito com capricho, os tijolinhos na borda, as pedrinhas brancas que o tempo não tinha levado de todo. Lourdes ficou parada na frente por um momento. O vento balançava as araucárias lá em cima, e aquele farfalhar de agulhas de pinheiro era o único som no mundo naquele momento. Colocou a chave na fechadura. A chave entrou com aquela resistência de coisa que não é usada faz tempo, mas entrou. Virou. A fechadura clacou, e a porta abriu com um range lento, longo, como se a casa estivesse acordando de um sono muito comprido. O cheiro entrou primeiro. Madeira velha, tinta, argila. Um cheiro que ela não sabia nomear, mas que bateu no peito com uma força que ela não esperava. Depois veio o susto. Lourdes deu um passo para dentro e ficou parada no meio da sala. A bolsa escorregou do seu braço e caiu no chão sem que ela percebesse. A casa não estava vazia. As paredes, o chão, as prateleiras improvisadas com tábuas e tijolos. Em todo lugar, com um cuidado que ela levou um segundo para entender. Obras. Vasos de cerâmica pintados à mão, com flores do campo e pássaros do Paraná. Telas de todos os tamanhos com paisagens do interior. A serra ao fundo, as araucárias, o rio Iguaçu visto de longe numa das pinturas maiores. Esculturas pequenas de argila e de madeira, figuras de gente do campo, de animais, de crianças brincando, tudo com aquele acabamento de quem fez devagar, com amor, sem pressa nenhuma. O marido dela, era ele. Tudo aquilo era do Arthur. A casa era o ateliê secreto dele. O lugar onde ele ia todo sábado por décadas inteiras, enquanto ela ficava em casa, achando que ele estava resolvendo umas coisas. Em 67 anos de casamento, ela nunca soube. Lourdes andou devagar pelo meio da sala, olhando para tudo com o coração apertado de uma forma que não tinha nome. Passou os dedos na borda de um vaso de cerâmica azul e branco, delicado como coisa de museu. Parou na frente de uma tela grande com a Serra da Graciosa pintada sob névoa. Reconheceu o lugar. Eles tinham ido lá uma vez quando os filhos eram pequenos, num domingo, e ela lembrava do Arthur, ficando muito tempo parado, olhando para o horizonte, com aquela expressão quieta dele. Ele tinha guardado tudo aquilo, 30 anos de sábados, 30 anos de silêncio criativo, e ela nunca tinha perguntado. Foi quando chegou no fundo da casa que ela viu. Numa parede inteira, coberta por um pano velho de algodão branco que o tempo tinha amarelado nas bordas. Um quadro, grande, maior do que qualquer outro ali. Lourdes parou na frente do pano. As mãos foram para a borda do tecido sozinhas, como se soubessem o que precisava ser feito. Ela puxou. O pano caiu. E lá estava ela mesma, mas jovem. Com uns 30 e poucos anos.
o cabelo escuro comprido solto nos ombros, um vestido de flores que ela mal se lembrava mais de ter, pintada com uma delicadeza que deixava ver cada detalhe, o jeito que os olhos dela sorriam antes da boca, a forma como ela segurava as mãos juntas no colo quando estava feliz, a leveza nos ombros de quem ainda não carregava tudo que viria depois. O Arthur tinha pintado ela assim, com aquele amor todo, e tinha guardado ali, sozinho, no fundo de uma casa que ninguém sabia que existia, por anos. As pernas de Lourdes não aguentaram mais. Ela sentou no chão ali mesmo, na frente do quadro, com o pano velho no colo e a poeira de anos em volta. E aí veio o choro, o primeiro choro de verdade em muito tempo. Não era choro de fraqueza. Era aquele choro que vem quando a gente descobre que foi amada de um jeito que nem imaginava e que ainda ia demorar muito para entender tudo o que aquilo significava. Lá fora, a névoa tinha coberto o fim de tarde inteiro. E naquele quartinho esquecido no bairro dos Pinhais, Lourdes chorou até o choro secar. Quando levantou, estava escuro do lado de fora. Ela acendeu a luz, uma única lâmpada no teto que o Arthur devia ter trocado não faz muito tempo, porque acendeu. Ficou de pé no meio da sala, olhando para tudo de novo com os olhos secos e a cabeça mais firme. Tinha obra demais ali para ser pouca coisa. Peças bonitas, bem feitas, com aquele capricho que quem entende reconhece. Ela não entendia de arte, mas entendia de valor. Entendia que aquilo que estava vendo não era quinquilharia, era trabalho, era dedicação. Era um homem que passou a vida inteira guardando uma parte de si mesmo num lugar onde ninguém perturbava. Lourdes foi até a janela e olhou para a rua de terra lá fora. Escura, quieta, com as araucárias balançando devagar no vento frio. Ela estava sozinha no mundo naquela noite, tendo saído da própria casa, sem dinheiro para reforma e sem plano nenhum. Mas ela tinha aquilo. E alguma coisa dentro dela dizia que aquilo era mais do que ela ainda conseguia entender. Ela fechou a janela. Procurou na casinha até achar um cobertor velho dobrado num canto do quarto pequeno. Se deitou no colchão fino que estava lá, com o cobertor por cima e a bolsa embaixo da cabeça. O quadro dela jovem ficou na parede do fundo, iluminado fraco pela luz da lâmpada que ela não apagou. Antes de fechar os olhos, ela ouviu um barulho do lado de fora. Um passo na terra batida da viela. Depois silêncio. Depois, outro passo. E então, uma batida leve na porta de madeira. Lourdes ficou completamente imóvel. A única pessoa no mundo que sabia que essa casa existia tinha ido embora faz 4 anos. Então quem estava do lado de fora naquela noite fria? E Lourdes não se mexeu por um bom tempo. Ficou deitada no colchão fino, o cobertor velho puxado até o queixo, os olhos abertos no escuro, ouvindo o silêncio que veio depois daquela batida. O vento balançava as araucárias lá fora, e as sombras das folhas dançavam no teto pela fresta da janela. A lâmpada ainda estava acesa. O quadro dela jovem continuava na parede do fundo, como se ela estivesse observando. A batida voltou. 3 toques leves, com aquele jeito de quem não quer assustar, mas precisa ser ouvido. Lourdes sentou na cama devagar. Colocou os pés no chão frio de madeira. Ficou assim por um segundo, respirando fundo, com a mão direita segurando a borda do colchão. Levantou, foi até a porta, não abriu de imediato, encostou a mão na madeira e perguntou com a voz firme que ela sabia usar quando precisava. Quem é? Sou eu, dona. Márcia, da casa da esquina. Desculpa o horário. Eu vi a luz acesa e fiquei preocupada. Essa casa está fechada faz anos. Lourdes respirou. Abriu a porta. Do lado de fora estava uma mulher de uns 50 anos. Cabelo castanho cortado curto, casaco de lã cinza abotoado até o pescoço, com aquela cara de quem acabou de cruzar a rua na pressa, sem se preparar direito para o frio. Tinha nos olhos um susto misturado com curiosidade. O tipo de olhar de quem não é metedora por maldade, mas por natureza.
Boa noite, disse Lourdes. Boa noite, dona. Eu sou vizinha aqui há uns 8 anos. Essa casinha sempre foi fechada. Nunca vi ninguém entrar nem sair. Quando acendeu a luz, achei melhor vir ver se estava tudo bem. Lourdes a olhou por um momento. Márcia Conceição tinha 53 anos. Era viúva faz 6. Vivia sozinha num sobradinho de frente com um jardim que ela cuidava como se fosse filho. Lourdes não sabia nada disso ainda, mas ia aprender nos dias seguintes. Tá tudo bem, disse Lourdes. Era meu marido que vinha aqui. Ele se foi faz 4 anos. Hoje foi a primeira vez que eu entrei. Márcia ficou em silêncio por um segundo. Olhou por cima do ombro de Lourdes, tentando ver o interior da casinha sem ser indiscreta. Não conseguiu esconder a surpresa quando vislumbrou as obras nas paredes. Meu Deus, ela disse baixinho, quase para si mesma. Mas isso tudo é arte. Era o trabalho dele. Lourdes respondeu, e a voz saiu mais suave do que ela queria. Ele nunca contou para ninguém. Houve uma pausa. O vento passou entre as duas como terceiro na conversa. A senhora vai ficar aqui esta noite? Perguntou Márcia. Vou. Então, deixa eu buscar um agasalho mais grosso. O frio aqui no Pinhais é diferente, desce do morro. E se a senhora quiser, amanhã de manhã tem café lá em casa. Lourdes não estava acostumada a aceitar coisa de estranho. Mas tinha 80 anos, estava em cima de um colchão fino, com um cobertor que cheirava a naftalina, e o frio já tinha entrado pelos vãos das janelas de madeira. Baixar a guarda por uma noite não era fraqueza, era juízo. Obrigada, ela disse. Aceito o agasalho. Márcia foi e voltou em menos de 10 minutos com um cobertor mais grosso, uma garrafa térmica de chá quente e um pão de queijo embrulhado em papel alumínio que ela disse que tinha sobrado do jantar. Lourdes aceitou tudo sem fazer cerimônia. As duas ficaram ali na sala por um tempo, Márcia olhando para as obras com aquele espanto genuíno de quem não esperava encontrar aquilo, e Lourdes observando a reação dela como se estivesse aprendendo algo. O senhor era artista de verdade, disse Márcia, parada na frente de uma tela grande com o campo paranaense pintado no final da tarde, aquela luz dourada alaranjada que o interior ganha antes do sol ir embora. Isso aqui não é hobby. Tem valor. Eu sei, disse Lourdes, e aquilo era a primeira vez que ela dizia isso em voz alta. Mas não sei o que fazer com isso ainda. Márcia virou para ela com um jeito direto que Lourdes foi aprendendo a gostar. A senhora precisa de alguém que entenda de arte. Eu conheço gente em Curitiba que organiza feiras, exposições. Não prometo nada, mas posso fazer uma ligação. Lourdes não respondeu de imediato. Ficou olhando para a tela do campo paranaense. Ficou pensando no Arthur, passando tantos sábados aqui sozinho, com o pincel na mão e aquela paz que só ele tinha. Pensou nos filhos lá na casa deles, provavelmente já dividindo o que iam fazer com a casa dela. Pensou no Fábio com aquele olhar de arrependimento que ele nunca deixou sair. Faz a ligação, ela disse no fim, mas eu preciso primeiro entender o que tem aqui. Nos dias que se seguiram, Lourdes foi conhecendo a casa como se estivesse conhecendo o marido de novo. Acordava cedo. Sempre foi assim, toda a vida. Fazia o café no fogareiro velho que ainda funcionava e passava as manhãs indo de obra em obra, passando os dedos nas peças, olhando os detalhes que ela não tinha visto na primeira noite. O Arthur tinha um jeito muito particular de trabalhar. Ela foi percebendo isso aos poucos. Ele começava sempre pelo detalhe. Primeiro pintava ou moldava um elemento pequeno, central, e construía o resto em volta. Uma flor no meio de um vaso antes de qualquer folha, um rosto antes do corpo, uma janela antes da casa inteira. Era o jeito dele de viver também, ela pensou. Ele sempre encontrava primeiro o que era mais importante numa situação e tratava o resto como moldura. Ela contou as obras. Eram 43 peças no total, 21 pinturas em tela,
14 peças em cerâmica, 6 esculturas em madeira, 2 em argila. Cada uma tinha embaixo ou no verso uma marcação pequena, uma letra e um número que ela não conseguiu decifrar de imediato. Depois de alguns dias, entendeu. Era o mês e o ano em que cada peça tinha sido feita. A mais antiga era de 1987. A mais recente era de 2 meses antes de ele ir embora. 2 meses antes. Ele sabia que estava chegando ao fim. O coração estava mal faz um tempo, ela sabia disso. E ainda assim, ele tinha vindo até aqui e feito mais uma peça. Uma cerâmica pequena, um passarinho pousado num galho de araucária, pintado com muito cuidado. Era a peça mais simples de todas. E era a que Lourdes não conseguia parar de olhar. Márcia aparecia toda manhã com alguma coisa. Um dia com pão, outro dia com uma sopa, outro dia só para sentar um pouco e conversar. Lourdes foi entendendo que Márcia Conceição era daquele tipo de pessoa que cuida sem pedir permissão, que se encaixa nas brechas da vida de outro como se sempre tivesse estado lá. Não era intrometida, era presente. Tinha uma diferença. Numa dessas manhãs, Márcia trouxe consigo um homem que ela apresentou como Gilberto, 58 anos. Cabelo todo branco, óculos de armação grossa, que organizava feiras de arte e artesanato na região de Curitiba há mais de 20 anos. Ele entrou na casinha com aquele jeito de especialista que olha tudo antes de falar qualquer coisa, passando de obra em obra sem pressa, sem comentar, sem dar na mão o que estava pensando. Lourdes ficou de pé no meio da sala observando. Ela tinha aprendido a ler pessoas em 80 anos, e o que ela lia em Gilberto era surpresa sendo contida com esforço. Quando ele parou na frente do quadro dela jovem, que ela tinha deixado descoberto desde o primeiro dia, porque parecia errado cobrir de novo. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Quem era o artista? Ele perguntou sem virar. Meu marido, Arthur Ferreira, um senhor simples, do interior. Simples não é a palavra que eu usaria, ele disse. Virou para ela. A senhora tem ideia do que tem aqui? Tenho uma ideia, disse Lourdes, mas quero ouvir a sua. Gilberto foi direto. As peças eram de qualidade real. Não era arte de fundos de quintal, não era decoração. Era trabalho de alguém que estudou sozinho por décadas, que desenvolveu uma técnica própria, que tinha uma voz artística reconhecível. O vaso de cerâmica com o desenho geométrico que parecia apenas decorativo. Ele pegou com cuidado nas mãos, virou, examinou. Tinha uma técnica que ele reconhecia de um artesão indígena da região do Vale do Ribeira, no Paraná. Raro de ver em cerâmica contemporânea. Onde o seu marido aprendeu isso? Ele perguntou, Lourdes pensou. Lembrou de uma história que o Arthur contara uma vez, de passagem, de um velho artesão guarani que ele encontrou numa feira em Paranaguá nos anos 80, e que ficaram conversando durante horas. Ele aprendia com todo mundo, ela disse. Esse era o jeito dele. Gilberto devolveu o vaso com cuidado. Olhou para ela com aquela seriedade de quem vai dizer algo importante e quer que a pessoa ouça de verdade. Dona Lourdes, eu gostaria de propor uma exposição, não venda. Uma exposição pública aqui em Curitiba para apresentar esse trabalho. Antes de qualquer venda, o trabalho precisa ser visto. É assim que o valor se estabelece do jeito certo. Lourdes ouviu. Não respondeu de imediato, porque nunca respondia de imediato quando a resposta era importante. Quanto tempo levaria para organizar isso? Uns 3 meses para fazer direito. Talvez 4. E enquanto isso, como a casa fica? A casa fica como está, disse ele. As obras não precisam sair daqui até a exposição. Lourdes assentiu devagar. Havia lógica nisso, e havia também um problema que ela ainda não tinha falado em voz alta para ninguém. A casinha precisava de reforma. O telhado tinha um ponto de goteira que ela tinha descoberto na segunda noite, quando choveu. O banheiro funcionava mal. O piso de 2 cômodos do fundo estava cedendo em algumas tábuas. Ela tinha o dinheiro da aposentadoria,
Não era muito, mas era o dela, e calculava mentalmente o que daria para fazer com aquilo. Não dava para tudo. Não perto. Ela foi até a janela e ficou olhando para o jardim da frente com o mato crescido. Lá fora, uma araucária velha balançava devagar no vento, aquela árvore que o Arthur provavelmente tinha olhado do mesmo ponto por anos. Ela pensou no que ele diria agora se estivesse aqui. Provavelmente ficaria quieto por um tempo. Depois diria alguma coisa simples, que cortaria direto no ponto. Sempre foi assim. Tá bom, ela disse para o Gilberto. Aceito a exposição. Mas antes disso, eu preciso resolver a casa. O problema da reforma começou a ganhar forma nos dias seguintes. Lourdes foi levantando o que precisava ser feito. Telhado, banheiro, piso. Chamou um pedreiro indicado pelo seu Benedito do armazém, um rapaz de uns 30 anos chamado Clóvis, que veio olhar, mediu tudo com cuidado e entregou um orçamento na manhã seguinte, escrito num papel dobrado. Lourdes abriu o papel, leu o número, dobrou de volta. Não tinha, nem perto. Ela ficou sentada na cadeira da cozinha da casinha, a mesma posição em que estava quando tudo começou, na outra casa, com o papel dobrado na frente dela e a xícara de café que estava esfriando do lado. Respirou fundo. Pensou. Ela tinha 80 anos e uma vida inteira de problemas resolvidos com o que havia, nunca com o que faltava. Márcia apareceu naquela tarde e encontrou Lourdes assim. Sentou do lado sem falar. Esperou. Conhecia Lourdes fazia poucos dias, mas já tinha entendido que ela era do tipo que não adianta pressionar, tinha que esperar ela chegar até você. O dinheiro não fecha para reforma, disse Lourdes no fim. Quanto falta? Lourdes disse o número. Márcia ficou quieta por um segundo, pensando com aquele jeito dela de não fingir que tem resposta quando não tem. Clóvis aceita parcial? Perguntou Márcia. Não perguntei ainda. Pergunta. E deixa eu falar com ele também. Eu conheço a família dele faz anos. Ele é um bom rapaz. No dia seguinte, Márcia foi junto falar com Clóvis. Lourdes ficou de canto escutando, que era o que ela fazia quando queria aprender alguma coisa. A conversa foi longa, com Clóvis coçando a cabeça e olhando para o orçamento que ele mesmo tinha feito, recalculando. No fim, ele propôs uma coisa que Lourdes não esperava. Ele faria o serviço em troca de uma das peças menores do acervo. Tinha visto as obras e gostado. Tinha uma escultura em madeira de um cavalo que ele não conseguia parar de olhar. Lourdes ficou parada. Era uma das peças mais antigas, feita em 1991. Ela pensou no Arthur fazendo aquele cavalo. Pensou no Gilberto dizendo que cada peça tinha valor. Pensou no telhado gotejando água na segunda noite de chuva. Pode ser, ela disse. Clóvis apertou a mão dela com aquela firmeza de quem fecha acordo de verdade e começou na semana seguinte. Foi durante os primeiros dias de obra que o problema maior apareceu. Renato chegou. Lourdes estava no quintal da casinha, olhando Clóvis trabalhar no telhado, quando ouviu o carro parar na rua de terra lá na frente. Reconheceu o som do motor. Um carro novo, desses que fazem barulho específico. Virou devagar. Renato desceu do carro com Soraya do lado. Os dois olharam para a casinha, olharam para o telhado sendo reformado, olharam para Lourdes. Renato tinha aquela expressão de quem descobriu algo que não estava no plano. Como você achou essa casa? Ele perguntou. E a voz tinha um tom que tentava soar preocupado, mas era claramente outra coisa. Era do seu pai. Ela disse. E eu tinha a chave. A gente não sabia que essa casa existia. Sei que não sabia. Renato olhou para o interior da casinha pela janela aberta. Viu as obras nas paredes. Viu as telas, os vasos, as esculturas. Os olhos dele fizeram aquele movimento rápido de quem está calculando, não admirando, e Lourdes viu aquilo com uma clareza dolorosa. Mãe, isso tudo aqui tem valor. Ele disse com uma voz que tentava ser casual e não era. A gente precisa conversar sobre o que fazer com isso. Já estou conversando com as pessoas certas, ela respondeu. E a voz não subiu,
Não tremeu, saiu reta como linha de pedreiro. Não precisa de mais ninguém nessa conversa. Mãe, Renato! Ela virou o corpo todo para ele. 80 anos, cabelo branco, mãos que trabalharam a vida inteira, olhos que não tremem para nada. Você veio aqui porque descobriu que tem alguma coisa aqui que vale dinheiro. Não veio por mim. Eu sei a diferença. Você me criou para saber a diferença. Soraya abriu a boca. Fechou. Renato ficou vermelho. Não de raiva, de vergonha que era diferente e que Lourdes reconheceu porque era a mesma cor que ele ficava quando era menino e ela descobria que ele tinha mentido. A gente só quer ajudar, mãe. Já tenho ajuda. Obrigada pela visita. Ela virou as costas. Entrou na casinha. Fechou a porta. Do lado de dentro, ficou encostada na porta com a mão no peito por um momento. Podia ouvir a voz abafada de Renato e Soraya do lado de fora, conversando baixo. Depois, o som do carro ligando. Depois, silêncio. Márcia apareceu pela porta dos fundos. Tinha entrado pelo quintal quando viu o carro chegar e ficou olhando para Lourdes sem perguntar nada. Era o filho, disse Lourdes. Vi, disse Márcia. Tá bem? Tô, mas as mãos ainda tremiam um pouco. E Lourdes sabia que aquele não era o fim desse assunto. Era o começo. A semana seguinte trouxe duas coisas ao mesmo tempo. A reforma avançando bem pelas mãos competentes do Clóvis e o retorno do Renato. Desta vez sem Soraya. Desta vez com um homem que ele apresentou como um amigo que entende de arte e que ficou circulando pela casinha com um caderninho na mão, anotando as peças, perguntando sobre origens, tentando ser sutil o suficiente para não parecer o que era. Lourdes deixou ele olhar. Não disse nada. Observou. Quando os dois foram embora, ela foi até o telefone, um celular velho que Fábio tinha dado para ela há uns 3 anos, e discou um número. O telefone chamou 3 vezes antes de atender. Gilberto, ela disse, preciso que você venha aqui essa semana. E precisa ser antes que mais alguém apareça para olhar essas obras com o olho de comprador. Houve uma pausa do outro lado. Depois, a voz do Gilberto séria. Aconteceu alguma coisa? O filho mais velho descobriu que a casa existe. E trouxe alguém para avaliar as obras sem me pedir licença. O silêncio do Gilberto durou menos de 2 segundos. Amanhã de manhã eu estou aí, ele disse. Lourdes desligou. Ficou de pé no meio da sala, cercada pelas obras do Arthur, com o quadro dela jovem na parede do fundo. O frio do inverno paranaense entrava pela fresta da janela e ela não se mexia, deixando ele entrar, pensando. Ela tinha enfrentado coisa pior do que filho ambicioso em 80 anos de vida. Mas nunca tinha enfrentado com 73 pinturas, esculturas e cerâmicas, dependendo do que ela ia decidir. E nunca tinha enfrentado com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, ela tinha alguma coisa de verdade para defender. E foi exatamente naquele momento que o celular vibrou na sua mão. Era uma mensagem. De Fábio, 3 palavras só. Mãe, posso ir? Lourdes ficou olhando para a mensagem por um tempo. O coração fez alguma coisa que ela não soube nominar direito. Não era alegria ainda, não era perdão ainda. Era aquela coisa mais difícil que os dois, aquela coisa que fica no meio e que só o tempo resolve. Ela não respondeu de imediato. Guardou o celular no bolso, olhou para o quadro dela jovem e pensou no que o Arthur diria, e sabia exatamente o que ele diria. Pegou o celular de volta, digitou uma palavra, mandou. Pode. Guardou o celular. Respirou fundo. Lá fora, a chuva começou a cair devagar sobre as araucárias do bairro dos Pinhais, e o cheiro de terra molhada entrou pela fresta da janela, misturado com o cheiro de tinta e argila que já tinha virado o cheiro daquele lugar. Ela não sabia ainda o que o Fábio ia trazer consigo. Não sabia se ia trazer paz ou mais problema. Não sabia se o Renato ia aparecer de novo com mais alguém ou se ia tentar outro caminho.
Não sabia se a exposição ia acontecer do jeito que o Gilberto prometia ou se ia dar em nada, como tantas coisas que pareciam certas e depois não eram. O que ela sabia era isso. Ela estava de pé, na casa que o Arthur tinha guardado para ela, sem ela saber. Com as obras que ele tinha feito pensando nela por 30 anos. Com o quadro dela jovem na parede. E 80 anos de teimosia no peito ainda tinham muito combustível. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. A chuva caiu mais forte e lá fora, na rua de terra batida, 2 faróis de carro apareceram devagar na viela. Fábio tinha chegado e os faróis do carro de Fábio iluminaram a fachada da casinha por um segundo antes de se apagarem. Lourdes ficou de pé no meio da sala, sem ir até a porta, sem recuar. Esperou, ouviu a porta do carro fechar. Ouviu os passos na terra molhada, ouviu a hesitação, aquela pausa de uns 2 segundos antes de bater, que era o Fábio sendo Fábio, esse filho que sempre pensava antes de agir, que nunca entrava em lugar nenhum sem antes garantir que era bem-vindo. Ele bateu. Pode entrar, ela disse. A porta abriu. Fábio entrou com a cabeça levemente abaixada, o cabelo molhado de chuva, uma sacola plástica na mão, que ela depois descobriu que tinha pão de queijo e uma caixa de leite, porque ele lembrava que ela tomava leite quente antes de dormir desde que ele era menino, e isso era o tipo de coisa que ele não esquecia. 38 anos, mais baixo que o irmão, com o rosto do pai e o jeito quieto que era o jeito do pai também. Ele ficou parado na entrada olhando para a sala. Demorou uns 3 segundos para que os olhos dele encontrassem as obras nas paredes, e quando encontraram, ficou completamente parado. Meu pai fez isso, ele disse. Não era pergunta. Seu pai fez, confirmou Lourdes. Fábio foi andando devagar pela sala, como ela tinha feito na primeira noite, passando os olhos de obra em obra com aquela expressão de quem está descobrindo alguém que achava que conhecia. Parou na frente da tela com a Serra da Graciosa. Ficou um tempo longo. Depois continuou. Chegou na parede do fundo. O quadro dela jovem estava ali, com a lâmpada iluminando. Fábio ficou de costas para a mãe quando o viu. Ela não conseguia ver o rosto dele, mas via os ombros. E os ombros disseram tudo. Eles subiram um pouco, aquele movimento involuntário de quem segura alguma coisa que quer sair. Ele ficou assim por um tempo. Ele te amava muito, disse Fábio com a voz que saiu mais grossa do que o normal. Eu sei, disse ela, mas nunca soube que era assim. Fábio virou. Tinha chorado. Não muito. Era o tipo que chora pouco, mas tinha. Olhou para a mãe com aquela expressão que ela conhecia desde que ele tinha 4 anos. O olhar de quem errou e sabe que errou e não sabe como consertar, mas vai tentar de algum jeito. Mãe, eu devia ter falado naquele dia, na cozinha. Eu queria falar, eu sei que queria, mas Fábio... Ela fez um gesto com a mão, não de impaciência, mas daquele tipo que corta no ponto certo. Eu sei o que aconteceu naquele dia. Sei que o Renato te pressionou faz tempo. Sei que você está sem emprego e está com medo. Sei tudo isso. Ela pausou. Mas você ficou quieto quando eu precisava que você falasse. E isso a gente vai ter que resolver devagar. Não hoje à noite. Ele assentiu, sem discutir, sem se defender. Só assentiu. Posso ajudar com alguma coisa aqui? Ele perguntou. Ela olhou para ele por um momento. Depois, tem um Clóvis que está reformando o telhado e o piso. Amanhã cedo ele vem continuar. Se você quiser ajudar, pode aparecer. Era o jeito dela de dizer que ele podia voltar. Ele entendeu. Fábio ficou mais 1 hora. Tomou leite quente com ela, que ela fez no fogareiro velho, sem reclamar do fogareiro. Eles conversaram pouco, sobre a casa, sobre o Clóvis, sobre a goteira que tinha aparecido numa segunda telha que eles ainda não tinham descoberto na primeira olhada. Conversas práticas, de gente que precisa de tempo antes de chegar no que importa de verdade.
Antes de ir, ele parou na porta e olhou para a mãe com aquela cara dele. Eu não vou ficar do lado do Renato nisso, mãe. Lourdes o olhou. Fico feliz em saber, ela disse. A porta fechou. Ela ficou sozinha de novo. Mas era uma solidão diferente da primeira noite. Era a solidão de quem escolheu onde estar e sabe por quê. O Gilberto chegou na manhã seguinte cedo, como prometido. Veio com uma mulher que ele apresentou como Patrícia, 41 anos, especialista em avaliação de arte, cabelo preso, óculos de grau e aquele jeito de olhar para as coisas que mistura admiração com cálculo sem que as duas atrapalhem uma a outra. Ela examinou cada peça com calma, anotou, fotografou, perguntou a Lourdes sobre datas e origens. A cerâmica com a técnica Guarani ficou um tempo longo nas mãos dela. Isso aqui é excepcional, ela disse com aquela voz seca de quem não exagera. A técnica de brunidura que ele usou nessa peça é de uma raridade que eu não via em cerâmica regional faz anos. Onde o senhor aprendeu isso? Lourdes contou a história do artesão de Paranaguá. Patrícia anotou. Depois ficou em silêncio por um momento olhando para o vaso. Dona Lourdes, eu preciso ser honesta com a senhora. Esse acervo todo, bem apresentado numa exposição, tem condição de chamar a atenção de museus e colecionadores sérios. Não estou falando de valor pequeno. Lourdes ouviu sem piscar. E o que isso significa na prática? Ela perguntou. Significa que a senhora precisa ter cuidado com quem chega até aqui, querendo comprar antes da exposição. Porque vão aparecer pessoas querendo comprar barato antes que o valor seja estabelecido publicamente. Lourdes pensou no homem do caderninho que Renato trouxera. Já apareceram, ela disse. Patrícia e Gilberto se entreolharam. Quem? Perguntou Gilberto. O filho mais velho trouxe alguém para avaliar sem me pedir licença. Gilberto fechou o caderno dele. Virou para ela com aquela seriedade que ela já tinha aprendido a levar a sério. Dona Lourdes, a senhora precisa deixar claro para esse filho que as obras são suas e que nenhuma decisão sobre elas passa por ele. Sem discussão, sem negociação. Isso precisa ficar dito. Já ficou dito, ela respondeu. Mas ele ainda não acreditou. Renato apareceu pela terceira vez numa tarde de sábado, 2 semanas depois. Dessa vez sem Soraya, sem o homem do caderninho, sozinho. E com uma cara diferente. Não era a cara do filho que veio tomar conta das coisas. Era uma cara mais difícil de ler, uma cara de alguém que passou o tempo pensando e não gostou muito do que pensou. Lourdes estava no quintal quando ele chegou, cuidando do canteiro que ela e Márcia tinham começado a limpar, tirando o mato, recuperando as pedrinhas brancas, descobrindo embaixo do matagal as flores que ainda tentavam existir depois de anos sem cuidado. Era um trabalho lento, de mãos na terra, que ela tinha descoberto que fazia bem. Renato ficou parado na entrada do quintal. Olhou para a mãe ajoelhada na terra com as mãos sujas. Olhou para o canteiro sendo recuperado. Olhou para o telhado novo que o Clóvis tinha terminado. Ficou um tempo sem falar. A casa está ficando bonita, ele disse no fim. Lourdes não parou o que estava fazendo. Tá, ela concordou. Ele entrou no quintal devagar. Ficou de pé a uns 2 metros dela, com as mãos nos bolsos, que era o jeito dele de mostrar que não tinha armado nada. Lourdes conhecia aquele gesto desde que ele tinha 10 anos. Mãe, eu vim pedir desculpa. Ela parou. Ficou de joelhos na terra, com as mãos sujas, olhando para o canteiro. Não virou de imediato. Pelo que especificamente? Ela perguntou. Ele levou 1 segundo. Por ter chegado na sua casa naquele dia daquele jeito. Por ter mandado o corretor sem avisar. Por ter trazido aquele homem aqui sem pedir licença. Uma pausa. E por ter colocado o Fábio no meio de uma coisa que não era dele decidir. Lourdes ficou assim por um tempo. O vento passava pelo quintal e balançava as mudas novas que ela tinha plantado no começo da semana. Uma gralha azul,
O pássaro do Paraná, aquele azul que não existe em mais nenhum lugar, pousou por um segundo no galho da araucária do fundo antes de ir embora. Ela se levantou devagar, bateu a terra das mãos. Virou para ele. Renato estava com aquela cor de vergonha que ela conhecia desde menino. Mas havia algo mais. Havia cansaço. O tipo de cansaço de quem passou semanas carregando algo pesado e finalmente chegou num ponto onde não aguentava mais. Você não pediu desculpa por tudo, ela disse. Ele olhou para o chão. Não. Tem coisa que eu ainda estou entendendo o que foi. Era a resposta mais honesta que ele tinha dado em muito tempo. Lourdes reconheceu isso. Entra, ela disse. Tui tem café, sentados à mesa da cozinha da casinha. A mesma cozinha pequena onde ela fazia café toda manhã agora, com o fogareiro que ela tinha trocado por um fogão de 2 bocas que o Fábio tinha trazido na segunda visita. Renato viu o acervo do pai de um ângulo diferente. Não estava mais olhando como quem calcula, estava olhando como filho. Foi ele mesmo quem se levantou e foi até o quadro dela jovem. Ficou na frente por um tempo longo. Quando voltou para a mesa, os olhos estavam vermelhos. Eu não sabia que ele fazia isso, disse Renato com voz baixa. Ninguém sabia. Todos esses anos, todo sábado, a gente achava que ele estava pescando ou visitando o seu Geraldo. Era o jeito dele, disse Lourdes. Ele não precisava que todo mundo soubesse de tudo que ele era. Renato ficou em silêncio. Depois, a senhora vai fazer o quê com as obras? Exposição em Curitiba. Já está encaminhado. E depois? Depois a gente vê. Ela olhou para ele por cima da xícara. Mas isso é decisão minha, só minha, ele assentiu, sem discutir dessa vez. Ficaram um tempo sem falar. Os dois com o café na mão, o silêncio que existia entre mãe e filho que ainda tinham coisa para resolver, mas sabiam que ia levar tempo, e que pela primeira vez estavam aceitando que ia levar tempo, em vez de fingir que não. Antes de ir embora, Renato parou na porta e disse, sem virar, a Soraya, ela não está bem, já faz tempo. Mas isso é conversa para outro dia. Lourdes ficou olhando para a porta fechada depois que ele saiu. Pensou no que ele tinha dito. Pensou na Soraya, aquela mulher de colar dourado que ela tinha classificado como calculista e ponto final. Pensou que 80 anos ensinam muita coisa, mas às vezes a gente ainda classifica rápido demais. Os meses que se seguiram foram duros e bonitos ao mesmo tempo, que é a combinação mais honesta que a vida oferece. A reforma foi terminada pelo Clóvis, numa semana e meia, e a casinha ficou com uma cara diferente. Não nova, porque ninguém queria que ficasse nova, mas cuidada. O telhado parou de vazar. O piso do fundo foi trocado só nas tábuas que precisavam, mantendo o resto original, porque Lourdes disse que o chão tinha memória e ela não ia apagar. O banheiro funcionou. As janelas de madeira foram lixadas e receberam uma camada de verniz que trouxe de volta aquele tom mel que elas deviam ter tido quando o Arthur as colocou pela primeira vez. Gilberto e Patrícia foram trabalhando na organização da exposição ao longo desses meses. As obras foram fotografadas, catalogadas, cada uma com a data que o Arthur tinha marcado no verso e a história que Lourdes ia contando aos poucos, porque havia história em cada peça, ela foi descobrindo. O vaso azul e branco foi feito no mesmo mês em que o Fábio nasceu. A escultura do cavalo, no ano em que o Renato formou no colégio. A tela da Serra da Graciosa, no aniversário de 40 anos de casamento deles, quando ela não estava esperando por nada e o Arthur tinha passado o sábado inteiro aqui. Cada data que ela descobria era um pedaço do marido que ela encontrava de novo. Era um processo que doía e aquecia ao mesmo tempo. Márcia foi se tornando a pessoa mais constante naqueles meses. Aparecia toda manhã, ajudava no jardim que foi crescendo com cuidado, ficava conversando enquanto Lourdes tomava café. Tinha um jogo entre as duas que nunca foi combinado.
Márcia falava das coisas do dia, a feira, o bairro, as novidades miúdas, e Lourdes ouvia e às vezes comentava e às vezes não, e isso era suficiente. A companhia não precisava ser grande para ser boa. Fábio cumpriu o que disse. Aparecia toda semana, às vezes mais de uma vez. Ajudou com a reforma. Ajudou com o transporte de algumas peças para um local de armazenamento temporário enquanto a casinha era trabalhada. Não falavam ainda do que tinha acontecido naquela tarde na cozinha da outra casa. Não porque evitavam, mas porque havia tanta coisa presente que o passado podia esperar um pouco. Era a forma deles de curar. Fazendo, não falando. Igual ao pai. Renato voltou mais 3 vezes nos meses seguintes, cada vez com uma cara um pouco diferente, um pouco mais leve. Na terceira visita, trouxe a Soraya. E Soraya, aquela mulher que Lourdes tinha olhado com desconfiança desde o primeiro dia, entrou na casinha com uma expressão que Lourdes não esperava, uma expressão de alívio. Como se aquele lugar fosse o primeiro lugar em muito tempo onde ela podia ser simplesmente uma pessoa, sem precisar ser a esposa de ninguém. As duas não falaram sobre o que tinha acontecido. Soraya ficou muito tempo na frente do quadro de Lourdes jovem. Quando se virou, disse uma coisa simples. A senhora foi muito amada. Lourdes a olhou. Fui, ela disse, e ainda sou. Soraya assentiu. E havia naquele aceno algo que Lourdes entendeu como pedido de desculpa e como reconhecimento ao mesmo tempo. A forma que algumas pessoas têm de dizer o que não conseguem dizer com palavras diretas. A exposição aconteceu num sábado de julho em Curitiba, numa galeria no bairro do Batel, que o Gilberto conhecia faz anos. Era uma tarde fria, o tipo de frio de pleno inverno curitibano que faz a gente dobrar o casaco 2 vezes e ainda assim sentir nas bochechas. Lourdes foi de vestido escuro e casaco de lã, o cabelo branco bem penteado, com o terço da mãe no bolso e a foto do Arthur guardada na bolsa. Ela chegou antes de todo mundo, como sempre fazia em lugar nenhum. O Gilberto e a Patrícia tinham feito um trabalho que ela não esperava. As obras estavam dispostas com aquele cuidado de quem entende que cada peça tem um espaço certo no mundo e que colocar no espaço errado é quase um desrespeito. A iluminação era suave, daquele tipo que não ofusca, mas revela. Cada detalhe que o Arthur tinha colocado em cada peça aparecia como se fosse a primeira vez, e no fundo da galeria, na parede principal, sob uma luz direcionada especialmente para ele, o quadro dela, jovem, maior que tudo, no centro. Como sempre foi o centro, Lourdes ficou parada na frente dele por um tempo longa antes de qualquer pessoa chegar. Sozinha com o marido naquele momento, daquele jeito que só existe entre quem amou de verdade e perdeu. Aquela conversa sem palavras, que continua mesmo depois de tudo. Você sabia que eu ia chegar aqui, ela disse baixinho. Você sempre soube. O Arthur não respondeu, claro, mas ela conhecia a resposta. Conhecia faz 67 anos. As pessoas foram chegando. Mais do que o Gilberto esperava, a história tinha circulado nas redes, nos grupos de WhatsApp da cidade, num jornal local que tinha feito uma matéria pequena, mas que as pessoas tinham compartilhado muito. O artista secreto do interior paranaense. O homem que passou 30 anos fazendo arte em silêncio. As obras que uma mulher de 80 anos encontrou quando mais precisava. Era uma história que as pessoas precisavam ouvir. Lourdes ficou de pé a tarde toda. Cumprimentou todo mundo que veio falar com ela. E foram muitos. Ouviu elogios sem se envergonhar deles, porque eram elogios para o Arthur, não para ela, e ela tinha aprendido a receber elogio de marido sem fingir que não era bom. Uma professora de arte da UFPR ficou muito tempo conversando com ela sobre a técnica da cerâmica guarani. Um homem de Londrina disse que o pai dele tinha sido amigo do Arthur nos anos 80 e que ficou sabendo pela matéria do jornal.
Os dois ficaram um tempo trocando histórias que se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que nenhum dos dois tinha o quadro completo. Fábio ficou do lado dela quase a tarde toda. Renato e Soraya chegaram mais tarde, e Renato ficou muito tempo olhando as obras com uma expressão que Lourdes levou algum tempo para entender. Era orgulho. Orgulho do pai. E embaixo do orgulho, alguma coisa mais difícil de olhar, que era o reconhecimento tardio de que havia perdido tempo sendo a pessoa errada. Valéria veio também. Chegou sozinha, sem avisar que ia, e ficou num canto por um tempo antes de chegar até a mãe. Quando chegou, não disse muito. Disse que as obras eram lindas, que ela não sabia que o pai fazia isso, que sentia muito por como as coisas tinham acontecido. Não era o discurso completo, não era tudo que precisava ser dito. Mas era um começo, e Lourdes tinha aprendido, estava aprendendo a vida toda, que começo já é muita coisa. Foi numa pausa do meio da tarde, quando a galeria estava cheia e o barulho era suave e constante, que o Gilberto se aproximou de Lourdes com aquela expressão de notícia boa que ele claramente estava segurando faz tempo. Dona Lourdes, ele disse baixinho, um museu de Curitiba fez uma proposta formal pela cerâmica Guarani. E um colecionador de São Paulo está interessado em 6 das telas. Não precisa decidir nada hoje, mas precisa saber. Ela ouviu, processou, olhou para ele com aquela calma que só vem de 80 anos vividos. O quadro não vende. Claro que não, disse ele sem hesitar. O resto a gente conversa. Gilberto sorriu e Lourdes voltou para a sala. Naquela noite, de volta à casinha do bairro dos Pinhais, Lourdes ficou sozinha por escolha. Os filhos queriam levá-la, cada um para o seu lado, com aquela preocupação que havia voltado agora com outro sabor. Não o sabor de interesse, mas o sabor de verdade. Ela agradeceu e disse que ia ficar. Colocou água para ferver. Fez o chá que tinha aprendido a gostar desde que Márcia trouxe aquela garrafa térmica na primeira noite. Sentou na cadeira da cozinha pequena, com a xícara na mão, olhando pela janela para o jardim que ela e Márcia tinham recuperado juntas. As flores estavam crescendo. O canteiro com as pedrinhas brancas estava limpo. A araucária do fundo balançava no vento frio com aquela calma que as araucárias têm. Aquela calma de coisa antiga que já viu muita coisa e sabe que vai continuar. Ela pensou no Arthur. No quanto ele havia planejado aquilo tudo sem ela saber, com aquela tranquilidade de quem tem fé de que as coisas chegam na hora certa. A casa guardada, as obras guardadas, a chave posta na mão dela como quem deixa um mapa sem dizer que é um mapa. Ele sabia que um dia ela ia precisar de um lugar só dela. Sabia que um dia aquela chave ia fazer sentido. E esperou. Ela pensou nos filhos. No Renato, que ainda tinha caminho a percorrer, mas havia dado o primeiro passo, que é sempre o mais difícil. Na Valéria, que chegou sem avisar e disse que sentia muito, que é mais do que muita gente consegue. No Fábio, que ficou do lado dela a tarde toda e que ia continuar ficando. Ela sabia, da mesma forma que sabia de coisas sobre os filhos que eles nem sabiam de si mesmos. Pensou na Márcia, que ia aparecer amanhã de manhã com pão e notícias do bairro, como se nada de especial tivesse acontecido, que era exatamente o jeito que Lourdes precisava que fosse. Pensou no Clóvis com a escultura do cavalo que o Arthur fizera em 1991, agora na casa dele, e em como havia algo certo naquilo. A obra do Arthur chegando em casas diferentes, levando alguma coisa dele para lugares que ele nunca foi. Lourdes colocou a xícara na mesa. Ficou de pé devagar, 80 anos, mas de pé, e foi até a sala. Ficou na frente do quadro dela jovem. Aquele retrato que o marido fizera no silêncio dos sábados, com aquele amor que ele guardava como guardava tudo, fundo, quieto, permanente. Ela estava diferente daquela mulher no quadro. Mais velha, claro, mais marcada. O cabelo que era escuro agora era branco. Os ombros carregavam décadas de coisa que a mulher jovem ainda não sabia que ia vir.
Mas havia algo que era o mesmo. Ela procurou e encontrou. Era o jeito dos olhos. O Arthur tinha pintado os olhos dela com aquela vida que não se apaga. E eram os mesmos olhos. 80 anos depois, os mesmos olhos. Ela colocou a mão no quadro por um segundo. A tela estava fria, como sempre, mas havia algo que não estava frio. Obrigada, ela disse baixinho. Não era agradecimento pelo quadro. Era pelo mapa que ele deixou sem dizer que era mapa. Pela chave posta na bolsa dela 2 anos antes, com aquela explicação simples. Pelo lugar que ele preparou para ela quando precisasse. Pela forma que ele a conhecia melhor do que ela mesma, ela apagou a luz da sala. Mas deixou acesa a lâmpada pequena que iluminava o quadro. Porque há coisas que a gente não apaga. Foi dormir com o cheiro de tinta e argila em volta, o frio do inverno paranaense do lado de fora, e o coração daquela forma específica que só existe quando a gente perdeu muito, mas encontrou também muito. E sabe, no fundo, que os 2 lados da conta fazem sentido. De manhã, Márcia ia bater na porta com pão e café. Os filhos iam ligar. O jardim ia crescer. E o quadro ia continuar na parede. Dela jovem, dele amando, dos 2 juntos no silêncio de uma tarde de sábado que durou 30 anos. Lourdes Aparecida. Ferreira fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo dormiu fundo.